filho e eu necessito muito porque meus filhos vivem passando necessidade. Tenho 9 filhos, tenho um deficiente, né? E vou agora para o mercantil comprar as coisas para eles. Eu arranjei um emprego, meu esposo também, e eu estou devolvendo para pessoas, para a família mais carente que tem para estar precisando. Mostramos 3 mulheres e suas histórias. A transferência de renda do Estado através dos programas como o Bolsa Família tem tirado milhões de brasileiros da pobreza e da extrema pobreza. Agora o governo quer ir mais longe e encontrar quem não estava nos cadastros, são brasileiros, na sua maioria sem documentos e no estado de privação mais agudo. Mas esse núcleo da pobreza é mais difícil de ser combatido por dificuldades até operacionais. Onde é que eles estão? Quantos são? Como fazer? Ao longo dos últimos anos, muitas dúvidas foram levantadas sobre os programas de redução da pobreza. Agora, há dúvida também sobre como será esse novo programa, o Brasil Sem Miséria. Ele é só ampliação do Bolsa Família ou ele é algo novo? Eu vou conversar sobre programas sociais com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, Tereza Campelo, que veio aqui aos nossos estúdios de Brasília. Ministra, essa é a grande dúvida. Nós estamos diante de um novo programa ou da ampliação do Bolsa Família? O Brasil Sem Miséria é muito mais do que o Bolsa Família ou a ampliação do Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, ele incorpora o que nós tivemos de melhor nas experiências públicas do Brasil recentemente. Ele incorpora o programa de aquisição de alimentos, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o próprio Bolsa Família, um conjunto de outras ações e lança várias novidades. Né? Então, o grande objetivo nosso é superar a extrema pobreza. São 16 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza, metade deles jovens, adolescentes, crianças. Portanto, muita gente tem preconceito com a população pobre, acha que são pessoas que não trabalham. Na verdade, a maioria são crianças, algumas infelizmente trabalham. Um dos nossos objetivos é que deixem de trabalhar, vão para a escola, brinquem. E uma parcela grande dos brasileiros que trabalham continuam em extrema pobreza porque tem um trabalho que não é formalizado, fazem bico, mas trabalham. A maior parte da população brasileira em situação de extrema pobreza trabalha, alguns têm a sua terrinha, mas em áreas áridas, sem técnica. Isso é o que nós estamos tentando organizar no Brasil. Então não tem uma saída única. A grande questão é encontrar uma parcela desses brasileiros que ainda não foi encontrado, tem direito de receber o Bolsa Família, ainda não recebe, mas uma parte a gente já conhece, já recebe Bolsa Família e mesmo assim não saiu da pobreza. Com esses nós queremos fazer o quê? Ampliar capacidades, qualificar para o trabalho, qualificar para o seu negócio prosperar, levar assistência técnica no meio rural. Então, o principal objetivo é viabilizar que essas pessoas melhorem sua situação de inclusão produtiva, de emprego, de produção, e com isso ganha todo mundo, né? Ganha os empresários que vão ter mais consumidores, ganha essa população que vai ter mais bem-estar, ganha o Brasil. Ganha o Brasil. Agora, eu queria até mostrar como é que o Brasil, eu trouxe 2 gráficos, preparei 2 gráficos para mostrar. O primeiro gráfico mostra, ministra, você pode ver aí, que é uma queda da extrema pobreza, né? Ou miséria, ou pobreza absoluta, são vários nomes para a mesma coisa, essa linha de, no caso aqui, menos de 25% de salário mínimo per capita, de renda familiar per capita. Que hoje, na verdade, dá mais do que essa linha que vocês estabeleceram de R$70. Então, caiu de 35%, teve uma queda logo depois do Plano Real, e uma queda mais pronunciada aqui a partir do governo Lula, né? Chega em 15,54%. Esse seria o seu público ou não? Quer dizer, ou o público é um pouco menor do que esse, porque a linha que vocês estão trabalhando para o Brasil Sem Miséria é R$70 de renda familiar per capita. No caso, se tiver 4 pessoas na família, serão 70 vezes 4. Ainda assim é muito abaixo do salário mínimo, não é? Ou seja, é um corte bem lá embaixo. É com esse público que vocês estão querendo focar. O foco do Brasil Sem Miséria são pessoas que recebem menos de R$70 per capita. Esse corte é muito baixo para algumas cidades, baixo, né? Né? Nós reconhecemos isso, em especial no Sudeste,
mas ao mesmo tempo nós temos que ter um recorte que seja um recorte nacional. Acho que seria muito complexo para a política pública você ter um valor para cada pedaço do Brasil. Como que você ia conseguir construir uma agenda, explicar isso para os municípios que são nossos parceiros, explicar para os demais parceiros? Então, qual que é o nosso grande objetivo? É superar a pobreza nesse extrato da população, que é quem recebe até R$70 per capita, mas o conjunto das políticas que nós estamos implementando, ela tem impacto nas outras faixas próximas desse valor. Então, por exemplo, nós estamos fazendo qualificação profissional. Né? Tem uma agenda gigantesca para qualificar 1.700.000 trabalhadores nesses 4 anos. Certamente, quando a gente abrir uma turma com o objetivo de levar qualificação profissional para essa faixa de renda, que é uma faixa que tem baixa escolaridade, às vezes é analfabeto, e mesmo assim nós achamos que tem direito a se qualificar e ter acesso a essas oportunidades que o Brasil hoje tem oferta de emprego para todas as faixas de renda, falta gente qualificada, nós queremos qualificar. Ao abrir um curso, nós não vamos ter um curso exclusivo para a população extremamente pobre. Então, esse público da população pobre também vai se beneficiar com o conjunto dessas ações. Eu trouxe um outro gráfico aqui que a gente ficou estudando, olhando para ver como é que as políticas têm funcionado, né? Se tem funcionado para continuar fazendo e aprofundar. E em todas as regiões do país, se a gente pega o pobre, o extremamente pobre, de um corte de 95 para 2008, você vê que caiu em todas essas faixas, ou seja, a gente pode e deve continuar avançando. Mas, ministro, eu estava dizendo que é difícil encontrar. Para quem... O Brasil é muito urbanizado. Então, para quem está na cidade, a ideia de que o miserável ou o extremamente pobre é o mendigo de rua. Mas, na verdade, é muito mais complexo do que isso, né? Exatamente. É o mendigo de rua também, mas esse mendigo de rua é uma parcela pequena desse universo que a senhora e o seu ministério querem encontrar, não é isso? Isso mesmo. A maioria da população extremamente pobre no Brasil não é população de rua. Essa é uma parcela bastante reduzida. Dos 16 milhões, a gente estima que esteja em torno de 100 mil pessoas em situação de rua. Parte delas, inclusive com a situação do crack, nem tem origem na pobreza. Mas tem outros dramas sociais. Agora, a grande maioria da população pobre, ela se encontra ou no campo, em especial no Nordeste. São famílias pobres, que têm pouca terra, não têm conhecimento técnico para melhorar sua produção. Para isso nós temos toda uma estratégia que é super importante, e nós acreditamos muito que vai ser eficiente, levando assistência técnica, levando sementes. Nós estamos contratando técnicos para cuidar de núcleos dessas famílias, né, por 2 anos, levando conhecimento, levando apoio, às vezes com conhecimentos rudimentares, com uma boa semente, com uma boa tecnologia conhecida. Não estamos falando em novidades tecnológicas, estamos falando em levar conhecimento de como produzir melhor seu feijão, como produzir melhor o milho, como, em vez de ter uma vaca, ter uma cabra. Né? Então, pequenos conhecimentos que vão ampliar essa produção, vão permitir que essa família, hoje extremamente pobre, possa não só vender para os programas do governo, para a merenda escolar, para o programa de aquisição de alimentos, mas nós estamos nos organizando junto com a rede varejista de supermercados para que eles comprem dessa população extremamente pobre, que o governo seja um facilitador desse processo. Agora, como é que vai achar? Porque, assim, como a senhora está dizendo, estão lá na área rural do Nordeste, no semiárido. Né? Esse é o núcleo da maior parte da pobreza brasileira. Da pobreza rural. Da pobreza rural está no semiárido. Então, quer dizer, são às vezes distâncias muito longas, são até mais difícil, do ponto de vista operacional, é mais difícil cadastrar essas pessoas e distribuir esse dinheiro do que quem está na área urbana. Né? O pobre da área urbana é mais fácil de ser achado, ele normalmente tem documento, normalmente ele vai procurar o cadastro. Mais ou menos, Samília, a grande maioria dessa população no Nordeste, ela vem sendo cadastrada, até porque o cadastro no Nordeste ele é mais eficiente do que no Sudeste e no Sul. Né? O cadastramento e a busca dessas famílias ao longo desses 8 anos, desde que foi criado o Bolsa Família e desde que foi criado o Cadastro Único, que é anterior, inclusive, ao governo do presidente Lula, essas famílias vêm sendo cadastradas. Existe uma parcela delas ainda que é desconhecida do Estado,
que ou está em alguns bolsões de pobreza no Nordeste, ou na floresta. Ou tá na floresta, né? Então, nós temos estratégias diferenciadas. Por exemplo, no caso da floresta, nós estamos trabalhando com o Instituto Chico Mendes, cadastrando famílias, estamos organizando mutirões. Então, no norte do país, que é difícil, nós estamos trabalhando com o Correio Aéreo Nacional, trabalhando com os Correios. Ou seja, é mais complicado mesmo. É mais complicado, mas a parcela é pequena. Agora, existe uma parcela muito grande da população urbana brasileira que está em bolsões urbanos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que ainda não recebe Bolsa Família, que não é tão fácil cadastrar, né? Mas agora nós acreditamos que vai haver um esforço concentrado em parceria com os governos estaduais e com os municípios. E para essa nós estamos também organizando algumas estratégias específicas. Nós recentemente organizamos junto com as distribuidoras de energia elétrica, que também têm interesse em localizar essas famílias por causa da tarifa social, todo um trabalho conjunto, e eles estão nos apoiando para localizar essas famílias. São famílias tão pobres, em bolsões, em favelas, que às vezes não tem recurso, nem sabe que tem direito ao Bolsa, e não tem recurso para pegar um ônibus e ir lá se cadastrar. Então, se nós não formos atrás dessas famílias, elas também continuarão apartadas. Agora, a ideia do Busca Ativa não é só levar o Bolsa Família até essas famílias. No caso do meio rural, por exemplo, uma parte grande delas já está no nosso cadastro, já foi localizada, mas elas têm... Só o Bolsa Família não será suficiente para tirá-las da situação de pobreza. Eu vou fazer agora um intervalo, eu volto daqui a pouco com a entrevista com a ministra Tereza Campelo.